Um assunto, o Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que 97,2% das vagas do novo edital do Mais Médicos já foram preenchidas. Até o meio-dia desta segunda, mais de 8 mil profissionais se cadastraram e estavam alocados para atuação imediata. O balanço mais atualizado do Ministério da Saúde indica que, além dos 8.278 profissionais alocados, outros 21.407 tiveram a inscrição efetivada, mas sem a escolha do local de atuação. Lembrando que as vagas, evidentemente, foram abertas após a saída dos médicos cubanos do país. Joel, então, seja bem-vindo, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é uma ótima notícia esse alto número de inscrições de brasileiros aí para cobrir os buracos deixados aí pelos médicos cubanos, tirados uma medida peremptória aí do governo cubano, da OPAS, quer dizer, uma medida que realmente mostrou uma incapacidade de qualquer negociação aqui com o governo brasileiro, uma infelicidade, porque quem sofreu nesse ato, quem está sofrendo ainda, porque tem milhares de postos ainda não preenchidos, quem está sofrendo ainda é a população brasileira. Que bom que profissionais brasileiros estão se prontificando. Agora, vamos ficarem alertas. Em anos anteriores do Mais Médicos, não era incomum que também muitos profissionais brasileiros se registrassem. Só que a taxa de desistência dos médicos brasileiros em pequenos municípios aí do interior do Brasil é muito alta. Por exemplo, no edital de novembro de 2016, mais de 50% dos médicos que têm o registro aqui no Brasil, registro de médico aqui no Brasil, desistiram. Então a taxa é alta, os secretários de saúde dos diversos municípios sabem disso, e não é por acaso que a taxa é alta. Falta tudo nesses municípios. O médico chega lá, falta gaze, não tem seringa, não tem como fazer um diagnóstico, não tem o mínimo material hospitalar necessário. E muitas vezes, se algo acontece, ele ainda pode ser responsabilizado por isso, por uma morte de alguém ali. São condições muito precárias, é completamente válida a reclamação, o protesto, que era sempre feito pela classe médica acerca dos Mais Médicos. Sempre diziam, olha, estão trazendo os cubanos porque não estão dando estrutura pra gente trabalhar, por isso que os médicos brasileiros não estão indo lá. E isso é verdade. Agora, é claro que corrigir essa falta de estrutura demanda dinheiro que está em falta e demanda algum tempo também. Então, trazer os médicos do exterior era um jeito de tapar um buraco, um paliativo, mas que tapava um buraco que ajudava uma situação de carência extrema. E vamos pensar, o médico cubano lá em Cuba, a situação que ele enfrenta no dia a dia é essa situação de carência, de falta absoluta de tudo. Em que até cubanos que voltam do exterior traz gaze para os outros e vende no mercado negro ali, porque senão os médicos não têm acesso a isso. É uma situação muito ruim. O médico é quase um assistente social, ajuda em medidas preventivas aí junto à comunidade, ajuda a tratar doenças muito simples. E para o médico brasileiro, que tem sim uma certa expectativa de renda e tem também uma certa expectativa de atuação profissional. Como é que um médico sai de um grande centro urbano brasileiro e vai viver no interior do Pará, sem vida social, sem vida cultural, tratando de criança com lombriga na barriga, sem o material médico necessário? É uma situação muito grave. É uma boa notícia essa da inscrição dos brasileiros. Vamos ver se ela vai ter continuidade, porque a situação de carência da população brasileira, como estudos têm mostrado, só tem aumentado desde o início da crise. Carlos Andreasa, sigo com você. Do Fernando Gabeira hoje no Globo sobre isso, parecida com essa leitura, ou tendo as mesmas premissas da leitura que fez o Joel. É claro que um médico qualificado, um médico brasileiro, teria muitas dificuldades em postos avançados Brasil adentro. Mas é o papel do médico. Não tem lugar para todo mundo, e o sujeito quando estuda, entra na faculdade de medicina, sabe disso, não tem lugar para todo mundo nos grandes centros. Especialmente se o sujeito quiser trabalhar com o setor público, é uma vocação, faz parte da função, da concepção da ideia de médico. Então, é claro que não ter equipamento, condições ideais de trabalho é muito ruim, mas é muito pior não ter médicos. Então, se nós não temos as condições ideais, mas temos médico, melhor. Porque, como o Joel disse, muitas vezes no interior, no Brasil profundo, as necessidades de atendimento médico são quase educativas muitas vezes. Na verdade, o médico, e eu por acaso
trabalhei num livro a esse respeito, o médico é de fato também um educador. Às vezes é uma orientação para uma mãe dar água, tentar dar água filtrada para o filho, não deixar ele beber a água contaminada. É um cuidado, às vezes, mais simples. Não estou simplificando, não estou banalizando o papel desses médicos, não, mas é um médico que, às vezes, tem que fazer um papel anterior até de enfermeiro, de orientador, de planejador da vida familiar. E os salários são bons. Então, se nós temos esse alto índice de preenchimento e se de alguma forma a debandada dos médicos cubanos, como sempre acontece quando a ideologia prevalece, mudou o governo, o governo cubano a ditadura cubana tira os médicos daqui. Se esse movimento serviu de propaganda para que as pessoas prestassem atenção para a existência dessas vagas, e se nós temos esse grau de preenchimento, e se esse grau de preenchimento talvez seja indicativo de que havia algo errado naquela ocasião, porque a propaganda da época era de que não havia médico brasileiro suficiente para esses postos. Era isso que se dizia naquela época, por isso vamos chamar os cubanos. Esse preenchimento mostra que isso não é verdade. É claro que, uma vez confrontado com o mundo real do Brasil profundo, os problemas da saúde, algo desses médicos que estão se inscrevendo quererão abandonar o posto. Mas eu acho que isso é uma parcela marginal. Então, acho que nós temos que comemorar, e acho bom, e o Gabeira diz isso no artigo dele hoje, acho bom que o médico brasileiro conheça o Brasil profundo e vá ao Brasil profundo e tome conhecimento com a realidade do país, que não é dos grandes centros. Ah, mas não tem seringa, o João tem toda a razão, não tem seringa, mas tem médico. E aí, gente boa, você preparado, se vira. Professor Vila. Olha, eu acho que são vários pontos aí para falar rapidamente sobre a questão do mais médicos e tal, né? Que até eu chamei uma vez de menos Cuba, mais Brasil, né? Acho que temos de ver algumas questões. Primeiro, o programa foi criado por Cuba, não pelo Brasil. Uma missão cubana veio aqui ao Brasil prospectar negócios, e um dos negócios foi a questão desse programa, entre aspas, chamado de mais médicos e tal. Portanto, é uma iniciativa do governo cubano que estava com a corda no pescoço, continua financeiramente e tal. E aí veio junto ao governo do PT, e a partir dali o PT, que queria ajudar economicamente a ditadura castrista, aceitou esse programa, que é criminoso contra o Brasil e contra os médicos cubanos e tal. Então, portanto, não teve a questão social presente, era uma questão econômica. Cuba precisava de dinheiro e vai usar o Brasil para isso, como já tinha usado a Venezuela, por exemplo, durante muitos anos no auge do regime chavista tal. Então, assim o fez, né? Então a iniciativa é de lá. Aí colocou a OPAS no meio, como já foi sabido, já é de conhecimento de todos, mas vale a pena só relembrar, para não passar pelo Congresso Nacional. Acabou fazendo esse tipo de acordo, foi um subterfúgio usado tal, dando 70% do salário ficando com o governo cubano, que mantinha a família do médico lá em Cuba como refém. Em suma, era isso, né? Qualquer divergência, a Câmara de Conciliação, onde era? Em Havana. Qual é o idioma? Espanhol. Em suma, todo o acordo era um acordo antinacional, montado, estruturado para favorecer a ditadura cubana. O que a ditadura cubana queria era de dinheiro e tal. Agora, a questão aqui no Brasil, muitos médicos brasileiros me falaram, muitos, que queriam se inscrever quando estava a presença dos cubanos aqui, e tinham obstáculo. Ou seja, era uma falácia, portanto, que 1.500, diz a Gleisi, a semana passada, a Gleisi Hoffmann, que 1.500 municípios só tinham um único médico, era um médico cubano, e ia ficar abandonados. Mentira, porque os dados demonstraram nessa semana justamente o inverso. Há um enorme desejo da participação de brasileiros. Agora, mais do que isso, a questão que se coloca é que esse programa está mal definido, ele precisa ser redefinido. Uma série de municípios, o essencial não é ter médico, é ter um profissional da saúde, que eu tenho insistido nesses dias nessa questão. Foi colocado mais médicos por causa da ditadura cubana. Quer dizer, o Brasil entrou num programa que favorecia Cuba. O PT, né, o Partido Criminoso, a sociedade, a associação criminosa, quer dizer, não tinha nem o intuito de enfrentar a questão. Em uma série de municípios central tem um profissional de saúde. Em municípios médios tem os hospitais de especialidade e assim sucessivamente. Eu espero que o novo ministro da Saúde refaça esse programa. Tem de ter médico, sim, mas em muitos locais não é indispensável médico, mas sim o profissional, um paramédico e tal. Portanto, tem de redefinir. Esse programa não vai colocar em risco a população brasileira mais pobre, ao contrário, vai redefinir e melhorar a qualidade de atendimento. Portanto,
a questão que cabe agora ao governador, ao presidente eleito e ao ministro da Saúde indicado, o senhor Mendetta tal, é ter eficácia administrativa. É possível resolver essa questão rapidamente e com eficácia. Tem de redefinir o programa e mostrar que a presença de Cuba era um subterfúgio para mandar dinheiro do Brasil, meu, seu, nosso dinheiro, para a ditadura castrista.